Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dia de trabalho nosso aqui da aquaponia. Vocês podem ver ali que a minha bancada de cultivo final está com diversas plantas já em porte de colheita. Algumas passaram inclusive já da hora. Essas últimas 2 semanas aí eu tive um pouco atarefado em outros projetos, aí eu acabei não dando atenção aqui para o sistema, apenas tratar os peixes. E aí as plantas ficaram um pouquinho abandonadas, então algumas plantas passaram do ponto de colheita, vocês vão verificar aí também tem bastante oídio. Essa época aqui é bastante úmida, então dá muito oídio nas folhas e eu acabei não passando nada para controlar. Tenho bastante mudas aqui no berçário, que também já estão em ponto de ser transferidos lá para o cultivo final, alguns até passaram da hora já. Então eu vou pegar perfil por perfil ali, vou ir olhando planta por planta. Algumas eu passei para lá, as mudas, e não desenvolveram, estão bem feinhas, eu vou eliminar, liberar espaço, algumas eu vou manter. E as que estão aí em ponto de colheita, boa parte delas eu vou colher hoje. Como o nosso cultivo aqui é familiar, residencial, a gente não consome tudo que produz aqui, então mais tarde eu vou visitar meu pai, vou levar parte do que a gente colher aí para ele, para meus irmãos. Minha esposa também vai dar para alguns vizinhos aí. Então a gente vai colher aí, ver o que dá para tirar aí hoje, como estão as plantas. Aí eu vou mostrar para vocês aí perfil por perfil o que a gente tem. O que tá bonito, o que não tá. E detalhes específicos aí de cada cultivo vocês verificam aí nos vídeos que a gente está postando especificamente aí sobre cada um dos cultivos. Então aí pessoal, o primeiro perfil nosso aqui, ó, eu vou dar um exemplo do que a gente vai fazer aqui. A gente vai limpar o perfil. Aqui a gente tem uma muda de salsão. Essa muda vai ficar aqui por enquanto, ela está ainda em processo de desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas mudas de um cultivo aí que não deu certo, mas a gente vai eliminar essas mudas daqui. Aqui a gente está com algumas vagas abertas. Temos aqui um almeirão de cabeça, pão de açúcar, que já tem vídeo aí no canal. Esse aqui fechou a cabeça, ó. Não ficou muito grande, muito viçoso, mas chegou a fechar uma pequena cabeça aqui. Folhas mais velhas aqui com oídio, ó, que eu falei. Então a gente vai eliminar essas folhas mais velhas. Os meus peixes aqui comem, gosto muito do almeirão, principalmente as tilápias. Então a gente dá essas folhas mais velhas para eles e aproveita aí a parte mais nova. Aqui temos uma alface roxa frisé, também já quase passando o ponto de colheita. Um outro almeirão. Aqui essas 3 plantas saem. Estão já na época de colheita. Temos aqui um morango, está sofrendo muito aqui. Eu deixei uma mostarda aqui para dar semente. Não era o objetivo inicial, mas ela floriu, acabei deixando. E já faz uns 2 meses que ela está aí, ó. Dá para ver quanto oídio tem nela, ó. É uma das plantas que mais atraem essa praga. Eu deixei aqui para colher semente, mas faz uns 2 meses e essas sementes não maduram. Não sei se ela é demorada mesmo assim para madurar ou é alguma coisa relacionada ao cultivo na água. Mas eu nem estou precisando no momento de semente de mostarda, então eu vou acabar eliminando essa planta daí. Aqui a gente tem um agrião. Não está muito bonita essa planta, a gente tem outras aí mais bonitas, mas também vai ser colhida. Aqui outras plantas que não deram certo, vou eliminar a maioria delas. Aqui a gente tem uma alface roxa frisé também com sementes. Esse aqui floriu e deu bastante semente, eu vou colher as sementes. E aí vai ser esse processo que a gente vai fazendo aí perfil por perfil, vendo o que a gente vai colher, o que a gente vai podar. Vou mostrar aqui pelo lado de baixo, ó. Tem bastante folhas secas, ó, em vários desses cultivos. Normalmente eu faço a poda para que não fique essas folhas secas aí embaixo. Ali tem bastante também, ó. Mas como a gente deixou uns dias aí sem cuidado, acabou ficando um pouco mais feio. Ó o agrião lá, ó. Então eu vou olhando aí perfil por perfil. Ali o morango maduro, ó. Vendo as folhas que a gente vai colher, vendo as folhas aí que a gente vai podar, o que a gente vai colher. E aí o que eu achar interessante aí durante o processo de trabalho eu filmo e mostro para vocês. Finalizei o processo aqui apenas no primeiro perfil por enquanto. Então ficaram o salsão,
mostarda. Aqui uma muda de cebola de conserva, morango, agrião. O restante aqui, ó, perfil todo limpo, pronto para receber as mudas que vão vir do berçário. Isso aqui é um resíduo, as folhas mais velhas da colheita que eu dou para os peixes. Aqui a colheita do primeiro perfil apenas, alface roxa, almeirão, um pouquinho de agrião. E aqui o descarte que vai para a compostagem, as folhas mais secas. Esse mesmo processo eu vou repetir nos demais perfis. Finalizei o processo de limpeza, colheita e transplante novamente das plantas aqui nas 3 primeiras fileiras aqui do perfil NFT. Não vou fazer nas outras porque senão eu vou precisar colher muita coisa. Já colhi bastante coisa ali, tudo nas sacolas no chão. E aí vai ficar demais. E a gente fica sem hortaliças aí para os próximos dias. Então eu vou fazendo as demais aí aos poucos. Já deu uma boa limpada aqui, ó. Abri um pouco aqui os primeiros perfis, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Isso aqui é couve-rabana, mostarda, já colhi as folhas maiores. Salsa, também colhida, alecrim, outra muda de salsão, mais salsão ali. Salsa crespa, cebolinha colhida, alface roxa. Essas da primeira bancada aqui eu já tinha mostrado antes. Alface roxa, mostarda, morango. Aqui ficou mais uma muda de salsa crespa e de almeirão. O restante tudo limpo para receber as plantas aqui do berçário. Então o que falta fazer hoje aqui é transplantar as do berçário para cá. Dar uma limpada aí na sujeira que ficou no chão. Bastante desbaste aqui, ó, descarte. Ali tem um agrião que eu colhi também. Olha o tamanho dessa raiz, ó, mais de 1 metro. Acredito que deve ter pelo menos raiz aí de umas 3 plantas, mas estava tudo emendado assim, ó, dentro do perfil. Aqui mais uns descartes que a gente vai dar para os peixes. Se passaram aí, eu acredito que 1 semana, talvez um pouco mais da última parte aí do vídeo, quando a gente fez a limpeza aqui, o replante das 3 primeiras bancadas aqui do perfil NFT. Aí as mudas aqui já estão se desenvolvendo. Alface roxo aqui começando a crescer. Aqui eu tenho mais algumas mudas que eu deixei aqui porque aqui a insolação é melhor. Então agora a gente vai começar a fazer a limpeza e a manutenção ali das outras calhas ali dos outros perfis. Dá para perceber que aqui tá bastante sujo, ó, que eu ainda não limpei, mas eu já fiz a colheita. Tinha alguns alfaces aí. Basicamente aqui o que a gente vai eliminar é essa mostarda, que já passou do ponto de colheita. Ali tem um almeirão bem grande também, ó. Esse aqui também a gente vai colher, vai tirar, ele também já tá passado, na verdade, da hora de colher. Ele não fechou cabeça por causa que a temperatura não chegou aí no adequado para isso, que seria o frio. Aí as folhas mais velhas aqui a gente dá para os peixes e consome as mais novas. O restante aqui basicamente a gente vai deixar como tá, apenas dar uma limpada aí no perfil, né? No caso nessa terceira. Aqui a gente tem um azedinho, ó, também vai ter vídeo aí no canal, tá se desenvolvendo muito bem. Nas outras ali a gente já tem agrião, ó, a ponto de colheita, um alface lá e chicória, passado já do ponto quase, almeirão também. Então a gente vai fazer esse trabalho aí aos poucos, perfil por perfil, porque a gente vai colhendo aos poucos e aí limpando e replantando o resto. Aqui como estão os almeirões pelo lado de baixo, faz dias que eu não colho essa parte aqui. Então eu vou fazendo aí esse trabalho, não vou mostrar em detalhes aí, porque a gente já mostrou um pouco na parte anterior do vídeo. Mas aí eu mostro aí na sequência como vai ficar e o que a gente vai replantar após a colheita aí dessas hortaliças. Pessoal, chegamos à 4ª etapa aí de mudança na nossa bancada.
de renovação, vamos dizer assim, da nossa bancada. A gente já fez a limpeza e a colheita e o transplante de novas mudas aí para as 5 primeiras bancadas aqui, para os 5 primeiros perfis. Vocês já podem verificar aí que das partes anteriores aí do vídeo, várias plantas aqui já cresceram. A gente já está aqui com um cultivo novo. Aqui a mostarda, couve-nabeira, já foi colhida e vai ser colhida mais. Aqui também já estão as alfaces roxas bem desenvolvidas. Essa aqui é uma variedade de acelga, que vai ter vídeo aí também no canal. Já está na hora da colheita das folhas. Almeirão também chegando no ponto de colheita. No vídeo de hoje então a gente vai fazer a limpeza e a colheita lá das 2 últimas bancadas. Olha o morango lá, ó, madurinho. Ali basicamente a gente vai fazer a colheita das cebolinhas. As cebolinhas já estão florindo, ó. Essa aqui é a cebolinha fina. Fazer a colheita aí pra gente não perder as cebolinhas. Ali a gente já tem uma couve-nabeira também florindo. A gente vai colher também aquelas 2 chicórias que já passaram do ponto. Quando a chicória fica assim, passada do ponto, um pouco velha, ó. Aqui são 2 plantas, ó, viradas uma para cada lado. A gente refoga, a gente consome refogada. Cebolinha aqui também floriu. Essa é aquela cebola, chegou aí a mais de 3 centímetros de diâmetro. Já estão com as flores aí secando. Essa aqui eu vou manter ainda mais uns dias aí para ver se eu consigo colher algumas sementes. Então a gente vai fazer essa limpeza aí, vou também dar uma arrumada aqui em alguns almeirões que estão com folhas secas, dar uma podada neles, tirar as folhas velhas, para liberar também mais aquelas 2 bancadas aí para mais alguns cultivos. Aqui eu já tenho alguns cultivos novos que eu estou fazendo. Então com esse trabalho aí de hoje, a gente vai concluir essa etapa de mudança aqui nas nossas plantas. Vou fazer o trabalho aqui e na sequência eu volto e mostro para vocês como ficou. Finalizamos então aqui a limpeza e colheita dos 2 últimos perfis. Colhi aqui o morango, dei uma podada nas folhas mais velhas. Couve-nabeira aqui eu já tinha colhido, está começando a brotar. Essa aqui eu ainda não colhi, porque eu colhi ela recentemente, esses outros 2. E eu já colhi bastante coisa hoje que eu vou mostrar aí para vocês. Aqui outra colhida. Não colhi toda a cebolinha porque eu lembrei que dessa variedade fina eu não tenho mais sementes, então eu vou deixar essas aqui da semente para que a gente continue com o cultivo aqui. Colhi outros 3 pés que estavam aqui. 2 eu mantive da forma que estava, apenas colhi as folhas, e um outro eu fiz 4 mudas. Isso aqui é uma salsa. Fiz 4 mudas separando a toceirinha. Aí aqui a gente também multiplica pelas mudas. Almeirão eu dei uma limpada nas folhas por baixo, vou dar as folhas velhas para os peixes. Aqui mais uma na beira e uma aqui outra. Ali na frente tem mais uma na beira que eu também não colhi. E lá na frente um pé de mostarda, que eu colhi as folhas mais velhas. Então a nossa colheita aqui de hoje, os 2 pés de chicória, 2 já passados da época correta de colher, então ele já está bem amargo. A gente consome refogado quando passa assim do ponto. Ali umas folhas de mostarda, um almeirão, morango, cebolinhas e salsinhas. A gente que tem horta em casa normalmente gosta do alimento fresco, das verduras, dos temperos frescos, colhidos na hora. Mas uma dica aí que a gente às vezes utiliza aqui, a gente faz, quando precisa colher bastante ao mesmo tempo e não vai consumir tudo naquele dia, no dia seguinte, é congelar. A gente lava, higieniza bem as plantas. No caso aqui, por exemplo, vou dar o exemplo da cebolinha, mas serve também para outras, como a salsinha, por exemplo. Higieniza bem, corta da forma que você gostar, e a gente corta bem fininho e congela.
E aí vai retirando do congelador apenas para o uso. Não é o método mais certo, mais adequado. O ideal realmente é você consumir o alimento fresco. A ideia de se ter uma horta é assim. Mas quando a gente precisa colher bastante assim ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo isso. No caso das hortaliças, a gente também armazena por menos tempo, mas aí não congelado, aí na parte baixa da geladeira. Então aqui sobrou um restos para nossa compostagem, umas folhas aqui que eu vou dar para os peixes, e mais um resto aqui, raízes para compostagem. A bancada aqui ficou limpa, já pronta para receber os nossos novos cultivos. Agradeço aí por ter assistido mais esse vídeo. Se puder, deixa seu like aí no vídeo. Grande abraço e até o próximo.